Então, vamos imaginar que eu tenho um tampão de uma mesa assim. Tá mais ou menos, né? Aí, de boa? Deu a ideia? E a gente vai ter uma bolinha bem aqui, ó. Bonitinho. Aqui nós temos o chão. Esta bola, ela vai sofrer um peteleco e vai caminhar aqui, ó, até chegar nesse ponto da mesa. Tá claro isso para vocês? De boa? Então, ó, ela está se movimentando. Quando ela chega aqui, ela tem uma componente da velocidade nesse sentido. Conseguem enxergar isso? Bolinha caminhando na mesa. Quando ela chega no ponto de sair da mesa, ela tem a velocidade para ir para frente. Só que o que acontece com ela? Ela vai para frente, vai embora para frente? Não. Como ela chega num ponto ao qual atua a aceleração gravitacional, essa bolinha, ela quer vir para frente, mas ao mesmo tempo ela é jogada para baixo. E ela então chega aqui no chão. Compreendido isso? Deu a noção visual para vocês do que eu quero mostrar? Bem, essa velocidade, ela é uma velocidade inicial. Por quê? Não importa o que ela fez aqui para trás. Não importa. O que importa é dali para frente. Então, se eu vim aqui e simplesmente dei um empurrãozinho nela, um toquinho para ela poder provar. Não importa o que eu fiz ou o que a bolinha fez. O que importa é ela chegar nesse ponto. Então, o que a gente tem que fazer para dizer, ó, tudo o que aconteceu ali para trás não me importa. O que me importa é a partir daqui. Qual é a condição que a gente tem que ter? Muito bem, dona Lívia. O tempo inicial tem que ser nulo. Então, a gente coloca ali que o tempo inicial é nulo. Tudo que ela fez aqui para trás não me interessou, não deu em nada. De boa? Vocês conseguem, então, perceber que esta bola, ela sai de uma certa altura e que ela tem um certo alcance, e isso aqui, 90 graus, de boa?
Então, a gente vai dizer que ela sai de uma altura H e tem um alcance em X. Eu acho que a gente adotou a altura H antes, né? A gente pode até chamar de S, se quiser. Mas eu vou colocar X para forçar, tá? O eixo Y e o eixo X. O nosso eixo Y é o que a gente chamou de H. Perfeito isso para vocês? Bem, e ao analisar esse lançamento, a gente entra no princípio da independência dos movimentos. E o que diz esse princípio? O movimento ele é bidimensional, ou seja, ele acontece no eixo X e no eixo Y ao mesmo tempo. Só que um eixo não interfere no outro. Ou seja, como se um eixo não soubesse da existência do outro. Ela acontece ao mesmo tempo nos dois, de maneira que um não interfira no outro. Deu uma ideia mais ou menos do que é? Eu só queria pôr esse texto bonito, eu não sei como escrever. Como que está colocado no nosso material. Eu sei que eu coloquei esse princípio, que foi Galileu que previu a ideia. Como que está aí? Vocês têm o material em mãos? Como que está escrito? Só aí, pode ser. Só para eu poder não fugir muito do princípio. Ó. Quando um objeto realiza um movimento bidimensional, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Só para deixar um texto bonitinho para vocês. Que é o que eu disse. Ou seja, um movimento não interfere no outro. Obrigado, Luigi. De boa para vocês? Acho que a qualidade está legal da filmagem, hein? Parece bonita aqui ao vivo. De boa, quando vocês assistirem, porque vocês precisam me lembrar de mandar os links, né, Luigi? O Luigi fala que eu vou cobrar, vou cobrar. Não vou dizer que eu não lembrei, ontem eu lembrei. Mas na hora eu tive que fazer outra coisa. Aí eu falei, putz, quando eu voltar eu faço. Aí já tinha esquecido. Nem a minha agenda eu tô lembrando de colocar as coisas. Para eu não esquecer. Eu tô nesse nível. Nem de usar a agenda eu tô lembrando.
Então, eu preciso de vocês, tá? Preciso que me lembrem. Amanhã eu não dou aula. Amanhã eu estou livre, não dou aula. Só vem de tarde aqui com o terceiro. Então, de manhã eu vou estar pondo meu carro para arrumar e vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. Eu levo meu computador junto. Então, me lembrem para eu poder mexer no computador, tá? Isso, bota para despertar na hora do intervalo, Luiz. Aí você me lembra na hora do intervalo. Bem, como que a gente vai entender isso? Ó, quando o objeto realiza um movimento bidimensional, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Vocês conseguem ver que ele tem um movimento em X indo para frente, em Y indo para baixo? Isso está claro para vocês. O que eu quero que vocês lembrem aqui, então, é o seguinte. Em X, ó, vou pôr assim, no eixo X, ele só quer ir para frente, mais nada, ele só quer ir para frente. Então, ele vai como um movimento retilíneo uniforme. Não tem nada que modifique a velocidade dele na horizontal. Você não tem o agente externo fazendo uma força e alterando essa velocidade. Então, é em MRU, ou seja, a velocidade dele é constante no eixo X, ou seja, qualquer velocidade de eixo X que olhar, ela é constante, e não existe a aceleração. Tá claro isso? Quando olharmos no eixo Y, no eixo Y, nós temos um MRUV. No eixo Y, nós temos um MRUV. Tranquilos? Por que que tem que ser um MRUV? O agente externo acelera ele. Quem que é o agente externo ali para ele? A gravidade. Portanto, esse movimento, o que é que a gente vai ter? Presta atenção. Logo que ele está saindo da mesa, a velocidade inicial que ele tem no eixo Y é 0. Porque logo que ele sai aqui, ele só quer ir para frente, ele não quer cair. Então, o início dele está aqui, tempo 0, não tem velocidade inicial. Tranquilos isso? A aceleração com que ele cai é a aceleração gravitacional, que é constante e diferente de 0. De boa? Então, vocês conseguem observar que este eixo Y, e asterisco horroroso que eu fiz. Ele é uma queda livre? Então, lembram da aula passada, retrasada, né, de queda livre? Então, aquelas equações da queda livre caem aqui. A única diferença é que você está usando movimento retilíneo uniforme. Ou seja, SS0 mais VT. Você vai usar em movimento X. Em movimento Y é uma queda livre. Tranquilo a ideia do lançamento na horizontal? Tá de boa para vocês? Eu acho que tem exercícios na apostila sobre esse lançamento, antes de eu ir para o lançamento oblíquo. Eu acho que fica mais legalzinho da gente trabalhar, não é? Não, o primeiro é movimento vertical ainda. Que poderia estar lá na outra matéria. Ó, o 2 já é lançamento horizontal também. O 3 também, não tem lançamento oblíquo. Que droga. O lançamento oblíquo, eu coloquei para vocês lá dos do YouTube, do Agora é Sua Vez. Nossa, só tem lançamento horizontal. O único oblíquo que tem está lá na apostila do Enem. Que caiu no Enem. Lá, está resolvido por mim, para vocês, tá? Então, como todos são horizontal, deixa eu terminar o oblíquo aqui e a gente faz uma análise geral, então, depois.
Não precisa não. Bem, tá aí. Não preciso pôr equações. As equações vocês já sabem. Tá? Depois eu vou dar uma melhorada naquela mão, porque, putz, que doença aquela mãozinha que eu fiz, né? Olha, coisa feia da pega. Muito do... Não, mas olha isso aqui. Eu vou fazer ela de lado, assim, ó. Pronto. Vai ficar mais bonita. Bem, vamos para o lançamento oblíquo agora. Seguinte, essas aulas eu não tenho no YouTube, tá? Para não dizer que eu não tenho, eu tenho, mas eu estou dando aula com o jaleco de uma outra escola, com o logo da outra escola, entenderam? Então eu não disponibilizo essa aula. E eu não quis também lançá-la no YouTube, porque eu não estava afim de jogar 100% de física do YouTube. Senão o aluno vai falar, não vou fazer o curso dele não, já está tudo lá. Tudo bem que não tem interação, não tem piadinha. Quem já assistiu a aula minha do YouTube sabe. Parece outro professor dando aula. Não parece ser eu. Mas, de toda forma... Bem, o lançamento oblíquo. Deixa eu fazer aqui pelo meu toque. Tem que ser vermelho. Começo de assunto. Lançamento oblíquo. A trajetória do objeto, obviamente, será oblíqua. De boa? Então, nós vamos ter aqui o referencial, que para começar o estudo, eu vou lançar no solo. É o nosso objeto sendo jogado para cá com uma velocidade V0 de lançamento. Esta velocidade tangente à linha. Beleza? A gente vai fazer a análise dela em 3 momentos. Ela aqui, só para lembrar que ela teria velocidade. Ela aqui. Ela aqui. E ela aqui. Aí, de boa, deu para ter a noção do que está acontecendo com esse objeto? Tá vendo? Ele vai parar em algum momento? Vou pegar aqui a minha tampinha. Ó, eu estou fazendo isso aqui. É esse movimento que a gente está olhando. Essa parábola. Beleza? Você viu que o pai aqui manja. Se você olhar depois na videoaula, vai estar acompanhando certinho essa trajetória verde. Bem, então tá ali a trajetória dela. Vamos brincar de deduzir matemática? As equações já estão prontas aí.
Não é legal saber de onde vêm as coisas? A cara da Cibele de que ama matemática. Seguinte, aquela velocidade V0. Estão vendo que é ela que está mandando o objeto fazer aquele movimento inclinado? Então, ela é a velocidade de lançamento oblíquo. Só que essa velocidade está pedindo para a partícula fazer o quê, de verdade? Mandando ela subir. Só que ela só está subindo. Então, ao mesmo tempo que ela sobe, ela vai para frente. Então, é essa velocidade que manda o objeto fazer isso aqui, ó. Fala, objeto, seguinte, vai para frente aí, cara. E ele vai para frente. Beleza? Essa velocidade, a gente vai chamá-la de V0x. Tá de boa? E, ao mesmo tempo, ele fala, ô, bolinha, sobe. E essa velocidade é a inicial de y. Ficou claro para vocês? Então, conforme ela manda subir, ela manda ir para frente. É por isso que ela vai subindo e indo para frente, subindo e indo para frente. E assim por diante. De boa? Vetor. Agora, a hora que a gente mexe com cinemática e com vetor. Só que eu não estou dando a cinemática vetorial propriamente dita, porque eu sei que para os vestibulares que vocês aqui querem, não vai cair. Tá? Se tivéssemos, sei lá, alguém aqui que tivesse um vestibular mais avançado, eu daria uma outra cinemática vetorial também. Tá? Aqui é mais em cima do que vocês efetivamente querem no estudo. Cai, só isso aqui. Aquela outra lá não cai. Bem, o que eu quero que vocês analisem é o seguinte: como que vai estar o vetor velocidade no segundo trecho? Segundo momento ali. Lembrando que aqui ela vai formar um ângulo, ó. Eu vou chamar de θ inicial. No segundo momento, como que vai estar aquele vetor velocidade? O preto. Ele vai estar do mesmo tamanho? Sim ou não? O vetor preto de velocidade, ele vai estar do mesmo tamanho que o anterior? Sim ou não? É, o tamanho do vetor, o módulo dele. Se eu falar que essa velocidade aqui é 10 metros por segundo, ele vai manter essa velocidade em 10 metros por segundo? Não. O que vai estar acontecendo com esse objeto? Você consegue ver que ele começa a tentar parar? Então, aquele vetor vai modificar. Porém, o objeto não está indo em y e indo em x ao mesmo tempo. O que a gente acabou de aprender? Que sempre que ele estiver em x, ele tem movimento com velocidade constante. Sempre que ele estiver em y, a velocidade está mudando. É por isso que ele continua indo para frente, não parando nunca, mas ele vai subindo, parando, descendo, aumentando a velocidade. Entenderam isso? Então, esse vetorzinho aqui não mudou de tamanho. Ele seria algo aqui. Está de mesmo tamanho na visão de vocês? Se não, faz no seu caderno, o mesmo tamanho que vai ficar bonito. Acho que tá. Ou seja, essa velocidade, por mais que ela tenha mudado, ela continua sendo a V0x. Aqui é um instante, ali é outro. Esse instante aqui é um instante inicial 0. Esse eu posso chamar de instante 1. Mas a velocidade do vetor x não muda. Ela é a mesma. Tá claro isso? Então não importa se eu quiser, obrigado, Lute, chamá-la de V0x ou simplesmente de Vx, eu sei que ela vai ser sempre igual à velocidade inicial. Fechou? Essa velocidade ela tem que ser sempre constante. Só que o que aconteceu então com a VY? Ó? Deixando aqui tangente.
Olha o que aconteceu aqui com o vetor. Olha o nosso VY agora. Opa, desculpa, o nosso vetor V. Olha como que ele era grandão, agora ele está menor. Consequentemente, a velocidade em Y, olha como que baixou. Esta é a velocidade em Y. Tá vendo? Olha o vetor, grandão subindo muito rápido. Menor porque ele já está quase parando. Quando ele chegar ali, quanto que vale a velocidade em Y? Manda, Lívia, manda, Lívia. Quanto que vale a velocidade em Y aqui em cima? 0. Ele não está subindo mais. Ele só mantém a velocidade x, que é a V0 de x. Tá claro isso para todo mundo? Ó, a velocidade dele, tá vendo que ela vai inclinando com a curva e fica reta? Ótimo. Essa aqui, nessa diagonal, ela mandava ir para frente e mandava subir. Ela deu uma inclinada e uma diminuída, mas não deixou de mandar para frente. Só que o subir dela está diminuindo. Então o vetor era muito grande, ele foi ficando lento até que ele não sobe mais, enquanto continua indo para frente. Entenderam agora? Agora, quando ela estiver no segundo ponto, ela continua indo para frente, só que agora ela vai descer. Então, ó, ela vai estar aqui. Acho que eu fiz isso aqui um pouquinho maior do que devia. Acho que é isso aqui. Ela dá uma reduzida para cá. Não ficou muito como eu queria, mas... Aí. Se vocês olharem, essa velocidade dela aqui, V, é a mesma dessa. Por quê? Elas estariam na mesma altura. Então, quando ele sobe, ele tem que voltar da mesma forma. Lembra do negócio do máximo de altura e depois... É igualzinho. Então, esse movimento a gente está usando o lançamento para cima, para baixo e indo para frente. Então, quer dizer que quando ela chegar aqui embaixo, o que vai ter acontecido? O vetor velocidade dela, ó. Opa! Ele vai estar aqui. O Vx aqui, que continua sendo igual ao V0x. É um pouquinho inclinado mais para baixo. A tangente disso. Vai ficar com aquele mesmo vetorzão gigante. Ou seja, se ele voltou no mesmo ponto, esta velocidade é igual a dessa. Fechou? Ficou bonito? Claro de enxergar ponto a ponto? Bem, o que a gente tem que saber e adotar? Nossos eixos positivos ficarão assim.
y para cima, x para frente. Esses são os nossos sentidos positivos da trajetória. Tranquilos? O que mais temos que lembrar? Que todo o sistema está sujeito, aqui para baixo, à aceleração gravitacional. De boa? Tranquilos até aqui? Pergunte. A altitude e a latitude. Ou é latitude. Uhum. Só ver se minha geografia está muito errada. O globo está aqui. Se eu fizer isso aqui no globo, longitude. Não é isso? Se eu fizer isso aqui no globo, latitude. Perfeito. Então, vocês vão ter aquelas curvas de níveis, né? Não, é geofísica isso aí. Então, porque aí o que acontece? Em qualquer longitude que eu tiver, a minha gravidade não muda. Deixa eu fazer aqui o globo. Só para ficar claro para você. Ó. Qualquer longitude que você tiver, ó, não vai alterar a gravidade. Você está andando nesse nível. Agora, se você pula de uma curva de nível para outra, não é isso que vocês aprenderam na geografia? Quando vocês vão caminhando lá para os trópicos. Aí você vai ver que essa longitude, ela mudou em relação a essa. Por quê? Você está alterando a latitude. Então, a gravidade aqui ela é diferente do que ela é aqui. Aqui, quando a gente desenhar o continente, a gente vai ter aqui o melhor lugar para saltar, que é lá no Maranhão. Maranhão não, a base de Alcântara. O melhor lugar, você solta da linha do Equador. Então, a gravidade aqui é bem diferente da gravidade daqui. Mas vocês vão ter isso comigo em gravitação. Mas o importante é saber que a aceleração gravitacional ela muda com isso. Só que, como a gente está numa montanha, a nossa montanha tridimensional, ela sairia aqui, né? Então ela vai mudando com a altitude no planeta. Então, ela muda com a altitude. Uma mesma longitude ela não muda, mas se você mudar de altitude naquela longitude, ela muda. Aí na hora que você muda de latitude, muda a gravidade. Muda de altitude, muda também. Entendeu? É que vocês estão muito habituados a planos. Isso é ruim. Muito ruim. É que nem olhar o mapa de Mercator, né? Que chama? Um mapa normal, Mercator. Vocês acham que tudo é daquele jeito, geralmente na cabeça da gente. Esquece que aquilo é uma geometria esférica. E aí os tamanhos são diferentes, localizações são diferentes daquilo. Mas enfim, nossa, que planeta porcaria que eu desenhei ali, hein? Bem, não, eu prometo que eu faço mais bonitinho. O nome é Euráfica. Não, Pangeia é depois. Pangeia foi do último título do Mundial do Flamengo. Bem, crianças, eu sempre falo isso pro Neno quando ele dá essas aulas. Tá de boa ali? Vocês conseguiram enxergar que não mudou o nosso conceito? A gente continua tendo a gente continua tendo no eixo e no eixo Opa, deixa eu baixar aqui. Tem coisas para escrever. X e no eixo Y. Continuamos com um MRO
U, IM, R, U, V. Nada mudou. Igual ao lançamento horizontal. Qual que é a alteração? É que agora esse cara aqui se comporta como um lançamento vertical para cima. Então, aquela aula de queda livre e de lançamento vertical para cima é fundamental para resolver isso. Vocês simplesmente vão pegar aquelas duas aulas e misturar com vetor. Que enche o nosso coração de alegria, né? A gente teve essas duas aulas nas 2 últimas semanas, justamente para poder fazer essa. E você vai ter que trabalhar usando aquelas equações que vimos na aula passada. Agora, de que maneira fazer isso? Retrasada e passada. A gente vai trabalhar com a decomposição vetorial. Vamos trabalhar com a decomposição vetorial. Note, olha aqui. A gente tem um vetor V, um vetor V0x, e um vetor V0y. Beleza até aqui? E aqui o ângulo θ de lançamento, que eu chamei de θ0. Vocês conseguem observar que isso foi o que a gente trabalhou como decomposição vetorial na aula passada? Lembraram disso, da aula passada, da decomposição vetorial? Vocês não mostraram tanta dificuldade com o vetor a princípio. A gente até trabalhou bastante exercício em aula, né? A gente acabou fazendo alguns e fluiu legal. Depois a gente... Deixa eu terminar a teoria, a gente sempre tira as dúvidas daí, mas só para a gente fechar aqui que é rapidinho. Mas até então, vocês devem lembrar, como é que eu calculava a componente x ali? Não, mas já tinha feito a equação. Não, nem precisa. Quanto que vale essa componente? Ela não era a projeção desse vetor ali? Depois vocês olham, era pegar aquele vetor projetado vezes o cosseno daquele ângulo. Lembra? Que aí eu pegaria esse V0y, trago ele para cá, fecho triângulo retângulo. E para calcular o V0y, a gente usa o V0 seno do ângulo. Você tem que saber isso. Essa é a única mudança dos assuntos que a gente tinha. Lembram das equações de lançamento vertical? Lembram dessas equações? Que era, vamos lá, sorvetão, vovô ateu, Torricelli, lembra? A única coisa que a gente fez foi botar um negativo para G, só que agora, onde tem as velocidades, vocês têm que pôr seno e cosseno nelas. Só isso que é a mudança. Só que, pô, fica umas carambada. Então, existem umas equações mais diretas para vocês usarem. E eu coloquei elas prontas para vocês aí, tá? Que o que a gente vai calcular? Isso aqui, ó. Como que vai chamar isso aqui? Fala aí, Luiz. Se eu olhasse isso como uma parábola. É o vértice dela, mas a gente deu um nome. Tem um quadro. Qual que é o nome do ponto máximo? A altura máxima. Esse daqui é o ponto da altura máxima.
Então a gente vai calcular. Se eu lançar um objeto, sei lá, eu peguei uma bola, chutei. A bola faz esse arco de parábola. Qual que é a altura máxima que ela atinge? Então a gente vai ter que ter ferramentas matemáticas para encontrar isso. Outra coisa que a gente pode trabalhar é com isso aqui, ó. Essa distância. Qual seria o nome dessa distância? Alcance. Qual é o alcance que a bola atingiu? Então, de maneira geral, a gente calcula isso aí. Tempo que ela fica voando, o alcance. E só brincadeira gostosa. Deixa eu perguntar, vocês querem as deduções das fórmulas? Feito, bonito, elegante? Vamos puxar um pouquinho aqui para o lado para filmar a outra parte do nosso quadro. Luiz. Você sentiu meu tripé passando aí, Luiz? Estava complicado, né? Aí. Consegui pegar uma posição boa que pega duas partes do quadro e não fica ruim a visualização. Ó, o caderninho de vocês está bonito, hein? Cara, quando eu disse que eu ia pegar todas as canetas e fazer do X, a diferença não é no laranja no vermelho. Gosto assim, quando divide no meio. Eu ia fazer assim antigamente. Quando eu estudava. Até que depois eu mudei para o colorido e comecei a abrir em alívio ali. Aí isso, eu comecei a fazer assim depois. Eu troquei de um ponto para o outro. Quando eu comecei a dar aula, só pedir rapidinho, eu tinha o hábito da folhinha. Eu ia dar aula, eu não gostava de carregar material. Eu nunca gostei. Só mochila e tal, tinha, mas para dar aula, aí eu pegava uma folhinha, tirava lá do bolso, uma folha de sulfite dobrada no meio, tudo que eu tinha que escrever no quadro, assim. Aí depois de 20 anos dando aula, agora sai tudo de cabeça. Mas era assim que eu comecei. Fala, Luiz. Então, mas se você aplicar a lei dos cossenos, o ângulo entre V0x e V0y, 90. Você recai na Pitágoras. E no Pitágoras você demonstra que essa relação de seno com cosseno é válida. Só que você tem que pensar que vai acontecer isso aqui, ó. Você vai pegar aquele V0y e vai trazer ele para cá. Vai dar triângulo retângulo. Aí V0 é cateto adjacente, cosseno. V0y é cateto oposto, seno. Foi do jeito que eu demonstrei na aula de vetores. Beleza? Ó, não estou pegando tão pesado com vocês, porque eu sei que vocês estão cansados, porque hoje é dia de exatas pesado. Estou indo devagarinho. Não. Não, pelo polígono fechado, a soma vetorial é nula. Mas ali ele não deu fechado. Então, só dá zero se o polígono for fechado. Aquilo não era polígono fechado. Mas é isso aí. Estamos de boa? Agora vem a parte bruta, hein? Continhas sem número. Fazer continhas sem número. Só com letras. Isso é chamado de deduções matemáticas. Vocês já estão em elas prontas, ó. Tá tudo bonitinho aí no material, pode acompanhar. Você vai ter o desenho muito parecido com esse. Talvez até com mais pontos de análise. E aí eu coloco as equações. Tempo de voo, alcance,
E a altura máxima é alcance, não é isso? Coloquei. Depois a equação da trajetória lá no final. Eu vou fazer isso, mas eu vou deduzir elas para vocês. Para mostrar que é o seguinte, se você sabe lançamento vertical e consegue trocar as velocidades de x e de y, por isso, você faz tranquilo. Beleza? Então, vamos definir as equações. A primeira equação que a gente vai trabalhar, eu vou chamar ela de tempo de voo. Voo tem acento ainda? Voo tem acento ainda, né? Não? Caiu? Caiu? Então tá bom. Voo. Seguinte, como que eu vou calcular o tempo de voo? Quanto tempo ela fica voando? Essa que é a ideia. O que eu vou fazer? Eu vou começar a calcular o tempo que ela leva para subir. Tempo de subida. De boa isso? Eu vou até o tempo de subida. O que eu sei na subida? Que na subida ela atinge a altura máxima. Isso está claro para vocês? Para você poder usar essa equação, você tem que pensar essa equação. Porque assim, o grande problema é, você tem todas elas. Aí tu vai fazer exercício. Você fala, qual que eu vou usar? Então, se você não pensar teoricamente, você não consegue saber que equação usar. Tá? Então, eu tenho que pensar, o que vai ser o tempo de voo? Eu vou sair com a partícula aqui do solo, ou da minha linha de referência, e vou com ela até lá em cima. Tranquilos isso? Chego na altura máxima. O que é que eu sei da altura máxima? Que a velocidade que ela tem em y é 0. De boa? Meu referencial positivo é para cima. Então, minha gravidade, que está para baixo, é negativa. Eu vou pegar essa expressão. V igual a V0 mais A vezes T. Lembraram dela? Qual é a alteração que eu vou fazer? VY, V0Y menos GT. Fechou a alteração que eu fiz? Quando o objeto atingiu a altura máxima, a velocidade final aqui deu 0. Isso é V0Y menos GT. Vou passar o GT para o lado de cá. E eu sei que esse tempo de subida é pegar o V0Y e dividir por G. Alguma dúvida disso? Tranquilos? Então, eu estou chamando esse tempo de subida. Quanto tempo leva para ele subir? Ou seja, para eu saber quanto tempo ele levou para chegar aqui em cima, eu pego a velocidade dele no eixo Y e divido pela gravidade. Tá fácil? Tá de boa? Só que não tá igual do material, né? O material já te dei ela pronta. Aí o que você precisa pensar? Quanto tempo ele leva para descer? Tempo de descida. Qual é o tempo que ele leva para descer agora? Não mesmo que ele levou para subir? Tá claro isso? Portanto, o voo completo, tempo de voo, nada mais é que o tempo de subida mais o de descida. Tá claro isso para vocês? Só que quanto que é o de descida? Não é o mesmo que de subida? Então, posso dizer que isso aqui vale 2 vezes o tempo de subida. De boa? Então, eu posso dizer
que o tempo de voo é 2 vezes velocidade inicial y dividido por g. Não posso dizer isso? Vocês chegaram a entender comigo isso aqui? Ó, devagar. Saí, v vezes 0 mais at. Nos v's eu pus tudo y, no a eu pus menos g. Na altura máxima esse cara é 0, ficou isso. Passei gt para o outro lado, somando. Passei o g dividindo, beleza? O que eu estou fazendo agora? Simplesmente é dobrando esse valor. Por que eu dobrei esse valor? Porque o tempo que ele leva para subir é o mesmo para descer. Isso é o tempo total que ele está voando. Fechou a ideia da equação? Só que agora que a gente montou ela, dá uma olhada. Quem é V0Y? Como que eu calculo V0Y? Aí eu venho aqui para a figura. Quem que é V0Y? É V0 seno. Então dá uma olhada aí na equação que eu coloquei para vocês enquadrada. Vê se o tempo de voo está assim. 2 vezes V0 vezes o seno do ângulo de lançamento dividido por G. Está desse jeito? Então tá aí, da onde é que veio isso? Fechou? Eu precisava ter feito tudo isso. Se você aprendeu o lançamento vertical para cima e sabe trocar V inicial Y por V seno, você fez o exercício. Só precisava lembrar que o tempo que ele fica no ar, voando, é o tempo que sobe mais o que desce. Fechou? Está aí demonstrada a primeira equação. Eu estou fazendo isso, eu sei que a absorção disso aqui, geralmente por vocês, ela não é tão grande. E para quem nunca teve o hábito de fazer deduções, é até meio difícil de caminhar e entender. É importante que depois vocês criem o hábito de rever. Depois dar uma olhada, aí ver de novo, e fica sempre observando como é que eu fiz. Porque é assim que vai te dando a bagagem de interpretar texto. Que aí você vai sabendo que equação usar, o que ele está pedindo. E tem vestibular outro, o Enem, por exemplo, ele pediu dedução, cara. Ele pediu uma dedução numa questão deles. Então é bom você ter conhecimento de uma ou outra. O V0 é o V do lançamento, que é o que está aqui, né? É esse cara. Fechou? Pergunte. Oi? Módulo do quê? Ah, tá. Aí eu pensei, eu entendi o porquê do centro do módulo. Fechou o tempo de voo? Próximo, vamos calcular a altura máxima. Vocês que estão no terceirão, estão vendo que, enquanto estão fazendo aqui, vocês estão vendo a frente 1 lá. Tá ficando mais fácil depois que eu passo lá? Sibeli? Tá ficando... Sibeli, ela tá parecendo um zumbi. Tá ficando mais fácil depois que você viu aqui, vendo lá na sala? Ficou mais tranquilo, né? A turma do segundo é que vai demorar um pouquinho, né? Tem que fechar 19. De 6 aulas são 19. Fechou 19, eu entro para a matéria do segundo ano. Tem que ser um pouco rápido, a mais do que... Queria mais 13 aulas, mais 13 semanas. Tem que ser um pouquinho mais rápido só. Bem, vamos calcular agora a altura máxima. Como que eu sei qual é a altura máxima? A única coisa que eu sei é que na altura máxima, a minha velocidade em y é 0. E eu preciso calculá-la. Qual que é a equação que consegue relacionar a velocidade, porque eu preciso da velocidade final e a inicial eu já tenho, com a altura? Seria com o deslocamento que o objeto tem. Torricelli. Ó, a sorvetão até dá. Só que aí você tem tempo nele, aí você vai ter que jogar esse tempo lá dentro. Aí vai dar um trabalhinho. Então, ó, Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, menos 2GH.
seria 2A delta S, mas eu troquei o delta S pelo H máximo já, que é o deslocamento para ele chegar lá em cima, e o menos G da gravidade. Fechou? Pronto, acabou. Essa é a equação. A gente sabe que esse cara aqui é 0. Então é V0y ao quadrado menos 2GH máximo. E o nosso H máximo, vou por aqui, 2G é igual a V0y ao quadrado. Fechou? Então, se eu quiser isolar o H máximo ficaria assim, ó. Ele é o V0 de y ao quadrado dividido por 2G. De boa? Só que quem é V0y? O nosso V0y ele seria V0 seno de θ zero, que é o ângulo inicial de lançamento, ao quadrado, sobre 2G. Feito? Bateu com a equação daí? Como que está o seu grau de felicidade? Feliz? Com sono? Com sono? Vocês têm muita matéria de exatas hoje? Não, porque assim, não é por nada, mas exatas desgastam, mais que humanas. A humanas até te dá um sono. Mas a exatas, ela gasta seu neurônio. Aí vocês têm uma do Axé e uma do Vanderlei, de humanas. O resto é triste. Crianças, está batendo aí com as equações, os quadradinhos aqui? Bate com o material? Maravilha. A próxima que a gente vai trabalhar é o chamado alcance. O alcance é bem simples. Qual é aquela distância toda na horizontal que ele andou? Não é um movimento no eixo X? Se é o eixo X, qual que é a equação? S0 mais VT. É isso que a gente tem que fazer. Ele está começando da onde? Não está começando da origem ali? Eu não defini um eixo x e y para ele começar? Ele começa do y0 e do x0. Então aqui a gente vai pôr que ele começa do 0. Então aqui fica muito fácil. Eu vou trocar S por x. Este V, esse movimento não acontece com velocidade constante? Qualquer velocidade não é a mesma? Então eu vou dizer que essa velocidade que ele tem é a V0x. Beleza? Aí eu pergunto, dá uma olhada aqui, o objeto saiu daqui. Quanto tempo, presta atenção, ele levou para fazer isso? É ao mesmo tempo que ele leva para
Subir e descer. Ou seja, esse tempo aqui é o tempo de voo. Tá de boa? E o tempo de voo, a gente sabe que calcula-se como 2 V0 seno de θ sobre G. E o V0x a gente calcula sendo V0 cosseno θ. De boinhas? Você pode fazer separadamente, como está aqui. Tanto que eu usei esse espaço para isso. Te demonstrei. É a equação do sorvete, que ficou assim. Ao alcance x é a velocidade dele em x e o tempo de voo. Velocidade dele em x, tempo de voo. Agora eu vou fazer a dedução matemática. É a hora que a criança chora e os pais não veem. É a hora da dedução. Fica assim, ó, presta atenção. X é igual. Quem é o V0x? Ele é V0 cosseno de θ. Beleza? Isso tem que multiplicar o tempo de voo. O tempo de voo, ele é 2 V0 seno de θ, θ0, 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 sobre G. Tranquilos até aqui? Vou fazer uma matemáticazinha marota. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Então, vou dizer que o meu x é V0 ao quadrado e vou trazer o G aqui junto. Beleza? Vai sobrar o que lá para nós, ó? 2 cosseno θ seno θ. Aí eu preciso de trigonometria. Quem não sabe trigonometria, levanta o braço. Aí, ninguém levantou, todo mundo sabe trigonometria. Olha aqui, essa turma tá voando. Essa gurizada é boa demais. Vocês sabem da matemática que nem vou fazer de laranja. Vou fazer de roxinho e balãozinho laranja. Para chamar a sua atenção matemática. Você aprendeu nas suas aulas de matemática, que não são básicas para isso, não é simples, que 2 cosseno θ seno θ é a mesma coisa que o seno de 2 θs. Vai dizer que não? Tem como, né? Vocês devem lembrar disso. Das aulas de trigonometria? Sim, aí. Eu lembro que vocês aprendem isso no primeiro ano. Aí é tanto que vocês aprenderam um negocinho que era assim. O que dá seno de θ, seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B. Aí lembra? Cosseno vezes seno, mais seno vezes cosseno. Aí ficavam cantando musiquinha. Minha terra tem palmeira, onde eu canto cosseno B, cosseno A. Sei lá, as coisas assim que vocês cantam para ficar decorando esses trem. Nossa, graças a Deus que não aprenderam, se não aprenderam assim. Vocês não tinham isso? Quem que deu aula no passado para vocês de matemática? Ah, tá. Isso era típico do Diomedes aqui. Diomedes e Luiz. Seno B, cosseno... Não, cosseno A, seno B, cosseno A. Ele sempre cantava essas musiquinhas. E lá, é dentro disso aí, essas relações trigonométricas. Vocês aprendem essa. Só que eu não sei, de verdade, se no primeiro ano eles já passam isso. É mais garantido ver essas coisas no terceiro. I don't know. Mas entendam
que 2 cosseno vezes seno é a mesma coisa que seno de 2 vezes o ângulo. É 2 vezes o ângulo, tá? Não é 2 vezes o seno do ângulo. É o seno de 2 vezes o ângulo. Se o ângulo for 10 graus, você vai fazer o seno de 20 graus. Entenderam isso? Você dobra o seno. Então, a sua equação fica assim. E o seu x, ele é v0² sobre g vezes o seno de 2 tetas. Até vou pôr entre parênteses para não gerar dúvida. Ficou melhor assim, hein? Você vai dobrar o ângulo. Oi? D? Ah, qualquer letra que você quiser. Tem professor que põe alfa, beta, gama. Ah, pode ser, não. Se quiser fazer a troca, mete bronca. Pode pôr um alfa aí, 2 alfa. É que não sei, na física eu sempre habituei a usar teta para ângulos. Tá aí, essa é a equação do alcance. E aqui entra um pormenor bonitinho. Se a altura é máxima, não tem como eu ter um alcance máximo? Se eu lançar um objeto, se eu chutar uma bola, qual é a máxima distância que ela é capaz de atingir? Então aqui a gente vai falar do alcance máximo. Isso. Quando que o nosso alcance vai ser máximo? Quando que o x é máximo? Ele sempre vai acontecer para um ângulo de lançamento igual a 45 graus. É o ponto mais distante que ela é capaz de ir. Por que 45? Porque na hora que eu multiplicar por 2, isso vai dar 90. E o seno de 90 é 1. E aí ele vai... você não passa a cordinha... A cordinha de arco que vocês brincam lá, ela não pode passar de 1 de tamanho. Total. Trigonometria total. Então, como que ficaria a nossa expressão? Ela só seria x máximo. Você só pega a velocidade inicial eleva ao quadrado e divide por g. Quando o alcance é máximo. Isso aqui é prova de atletismo, por exemplo. O cara quer dar o maior salto em distância. A velocidade interfere muito, porque o cara mais rápido pula mais longe. Só que não adianta nada ser mais rápido e não atingir um certo ângulo. Então a pessoa ela tem que ter alta velocidade e pular certinho sobre o ângulo de 45 graus. Ela ganha a competição, porque ela vai atingir o alcance máximo. Aí vocês podem olhar no material que tem algumas trajetórias para os ângulos. Se vocês observarem, se eu não me engano aí, o ângulo de 60 bate com o ângulo de 15. É isso que está aí? 75 com o de 15. O de 60 com o de 30. E o 45 é a distância máxima. Fecha os 90 graus. Fechou? Então, estão vendo que no 45 graus ele vai mais longe? O cara pular 15 graus e pular 75 graus, ele chega no mesmo lugar. O que muda somente é a altura do movimento, que altera o seno. Entendeu? Bem, feito. Isso aqui geralmente é o que cobram. Aí eu coloco um complemento, que eu não sei o nível que vocês vão estar de vestibulares e quais vestibulares podem cobrar isso. Que é a equação da trajetória. Como que eu desenho a parábola? Sei lá, professor, é uma parábola, não é? Não é aquela parábola verde que eu fiz ali? Por que a concavidade do movimento está para baixo? Estão observando o desenho lá? A parábola verde? Por que a concavidade dela está para baixo? Não, porque a gravidade é negativa. Então, a gravidade é o componente do x quadrado. X quadrado na matemática, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c. Função do segundo grau.
Para ser parábola é função de segundo grau. Tem que ser x². Então eu tenho que... Beleza? Tem equações que envolvem y e x? Tem. A gente tem essa aqui, ó. Y igual a y0 mais v0y vezes t mais meio de at². Já não está parecida? O que vai ser a mudança? Esse a é g e isso aqui é menos. Beleza? A única diferença é que aqui eu tenho x na matemática. Aqui eu tenho t. Tem alguma equação que tenha x? Tem alguma equação que tenha x? X igual a x0 mais v0x vezes t. Lembrando que os dois partem da origem, né? A gente define uma origem na parábola em zero para eles. E aqui eu vou isolar o tempo. O tempo dessa é x dividido por v0x. Beleza? Essa é a minha equação 1. Essa é a minha equação 2. Vou fazer assim, grego. 1, 2. Eu já vi FUVEST pedir a equação da trajetória. Unesp. Só. Aí os militares eu nem conto, né? Militar você vê coisas que você nem tem. Militar mete umas coisas malucas que o ensino médio ensina às vezes. Ó. Eles não te expressam valor. Eu vou substituir a equação 1 lá na 2, beleza? Então vai ficar assim, ó. Y igual, zerei. Aqui ficou V0y vezes o tempo. E o tempo é isso. X sobre V0x. Menos meio de G. E no lugar do t² eu vou ter x v0x ao quadrado. Beleza? Com isso, a gente vai ter o seguinte, ó. Y é igual. Quem que é o v0y? Ele é v0 seno de θ. Sobre v0x, v0 cosseno de θ vezes x. Enxergaram aqui? No lugar do VY, V0 seno θ, no lugar do VX, V0 cosseno θ, e o x ficou aqui em evidência. Do lado de cá, menos meio de G, esse x, x², V0x, V0 cosseno de θ. Só que ele está ao quadrado. Fechou? Isolando as variáveis, o que a gente tem? Vou pôr aqui bem bonito e elegante. Que y é igual. V0 sobre V0. Olha. Seno dividido por cosseno. Matemática, seno dividido por cosseno. Tangente. Tangente de θ0 vezes x. Beleza? Aqui, menos. Eu vou fazer assim grandão, ó. Lá embaixo ficou 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0. Aqui, somente o g e isso x². A x²
BX e o nosso C saiu da origem, 0. Uma equação de segundo grau. O B mede a inclinação da reta tangente e o meu coeficiente que faz a parábola negativo, por isso que ele é côncava para baixo. Essa daqui é a equação que desenha aquela trajetória verde que eu fiz no quadro. Tá? Como eu disse, é cobrado isso aqui muito? Não. Já vi cair na FUVEST e na Unesp. Mas não é algo corriqueiro e comum, não. É muito difícil de cair. Mas pelo menos eu cumpro todas as equações para vocês. Fechou? Módulo, aula 6, realizado. Pesada matematicamente, né? Agora... Calma, Gema Maria Braga. Vocês terem ideia, eu só estou dando uma aula para vocês. Eu te pegar, eu só vim para dar aula para vocês. Vamos puxar aqui as coisas para a gente fazer exercício. Ô Luiz, dá uma auxílio aqui para mim. Valeu, bicho. Nas nossas aulas, não. Mas na escola tem. Feriado de Tiradentes. Fechou? Vamos dar uma lavada no rosto, uma acordada para a gente fazer exercício? Dá aquela foto maluca. Vou dar uma pré-colada para cá. Vou caprichar nessa mãozinha. Para que a fotinha fique bonitinha. E aí, deu noção melhor do que o outro desenho? Estava falando, não. Absurdo. Não pode. Vamos melhorar. Melhorou? Não pode uma absurda desse. Um desenho que achei que estava feito ficou melhor que o outro tamanho. Empurrei a bolita. Né, Lívia? O cara esconde. Terceira coragem. Aquele horário bonitinho. À noite comer coisas mais saudáveis, não torar um lanche nervoso, passar no Burger King e comer a vida e acabar com a vida.
Eu também, agora 5h30. Aí você precisar da aula terminada, depois eu posto aqui como é que ficou todo o nosso quadro para vocês. Beleza? Amanhã não pode orar. Eu sou uma pessoa um pouco mais extrema. Eu ia dar muito subindo. O que estava escrito aqui que eu acabei de apagar? Diga para mim. Hã? Demolei? Isso, quer dizer. Sono. É tipo, eu tô com sono. Vamos fazer esses 3 exercícios e a gente vai embora. Não, esses 3 são fáceis. Não, eles não são difíceis, eles são fáceis.
7h19. Não, vamos fazer rapidão, porque eu tenho que fazer conta. E aí meus irmãos marcaram 7h. Pô, 7h tá sendo um composto. Nossa, eu cheguei no último descanso, velho. Mora pra onde? Fim do mundo. Sabe onde posso dar bola para bola? É um pouquinho mais para baixo. Está escrevendo russo? Maluco, sabe disso? Você fala russo ou você suporta? Ah, mas aí mandou um russo na linguagem chinesa. Não, vai pegar o carro. Eu amo física. Eu? Essa aqui está escrita em mandarim. É que você não joga de uma. Eu vou até apagar porque eu vejo que eu fiz. Você viu a Maria? A menina lá? Sim, ela foi no final. Aí a. Não, ela foi. Ela tá vindo fora do telefone. Não, por quê? Ela tá sentada junto com ela. Aí, mas não sei como ela só fala chinês, japonês. Não vai no Brasil. Qual que é a página da nossa apostila? 28. Ela vai ser fluente para as crianças. Tecnologia, cara. Gostei, vou levar. Ah, nossa, cara. Eu esqueci. A foto é eu sou eu. Então, bora voando, vamos para mais embora rapidão. Rapidinho, essas três. Então, qual é a teoria? Primeiro cálculo é um sorvetão. O outro acho que é direto. Vamos botar aí uns 15 minutos. Faculdade de Ciências Médicas de São Caetano do Sul, São Paulo. Acho que deve ser isso, tá? 2022. Como mostra a... Opa, deixa eu pôr o fone aqui. Desculpa para quem for assistir depois, não estava com o áudio em mim. Vamos lá, Faculdade de Ciências Médicas de São Caetano do Sul, São Paulo. Não sei se é São Caetano do Sul ou só São Caetano. Enfim. Como mostra a imagem em uma competição de saltos ornamentais, uma atleta salta de uma plataforma e realiza movimentos de rotação. Porém, seu centro de massa, sob ação exclusiva da gravidade, descreve uma trajetória parabólica após ter sido lançada obliquamente da plataforma. Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que no momento que a atleta soltou para cima, seu centro de massa estava a 11 metros da superfície da água, e que o centro de massa da saltadora
chegou à água após 2 segundos. Após o salto, a componente vertical da velocidade do seu centro de massa dessa atleta no momento em que ela deixou a plataforma era... Bem, aqui a gente vai usar o H igual a H0 mais um V0 YT mais meio... Mais não, já vamos fazer direto. Menos meio de GT ao quadrado. Tranquilos isso? Bem, como ele quer a velocidade, o que a gente vai fazer? Vou dizer aqui que ela tenha saído do zero. E toda a altura dela está lá no final, 11. Vamos ver se vai dar. Velocidade inicial com que ela pula da plataforma é a velocidade inicial. O tempo de 2 segundos, menos meio de 10. E o tempo de 2 ao quadrado. Beleza? Ele falou que chegou na altura de 11 metros do centro, que é a velocidade inicial, em 2 segundos. Então, aqui a gente tem 11 menos... Ou igual? Oi? Hã? Que ela atinge a água. Eu estou usando todo o tempo de 2 segundos. Ele falou isso, não 11? É porque eu estou olhando para o centro de massa dela. Não estou olhando para ela, para o centro de massa. Foi o que ele falou aqui. O seu centro de massa estava a 11 metros da água. Aí ela caiu na água, então é dos 11 metros para baixo, que levou 2 segundos. Não estou olhando para todo o salto dela, estou olhando para o centro de massa dela. Seria no umbigo dela ali, mais ou menos. Dali para a água, de onde ela está para a água, é 11 metros. Então ela levou 2 segundos para esse centro chegar lá. Eu estou calculando isso. É verdade. Pode ser que seja. É que depende de onde põe o referencial, né? Tá. Faz sentido. Vamos jogar, então, aqui como 0. Faz sentido. A gente adotou até mesmo na figura, né? O início sempre no 0. 0. Então, aqui ficaria 0 igual a 11 mais. Então, nós vamos ter assim, 0 igual a 11 mais V0 vezes 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 ao quadrado dá 4. Vezes 5 dá 20. 11 com 20. Vou puxar para o lado de cá, só para a gente economizar um pouquinho de quadro. 11 tira 20 dá 9. 0 é 2V0 menos 9. V0 é 9 sobre 2, é isso mesmo. 4,5 metros por segundo. A gente adotou o início sempre com o valor que ele está e o fim onde ele chega, né? Então a gente bota o fim como 0 e o início como 11. Fechou. Bonito. Bateu? Gabarito A? A questão de onde põe o referencial só. Se eu botar ele em outro lugar, eu tenho que botar o G como positivo. Entendeu? Se eu adotar como a altura inicial como 11, aí o G é positivo. Só isso. Mudanças de referencial. Questão 2. Universidade Estadual de Londrina. Isso foi em 2021. Durante a pandemia do Covid-19, cientistas têm apresentado estudos confiáveis
sobre as condutas seguras que podem evitar a transmissão do coronavírus. O uso obrigatório de máscaras em áreas de convivência pública é uma das medidas eficazes e válidas pela ciência. Porém, o espaçamento entre os indivíduos é a fronteira mais segura para evitar o possível contágio. Aí ele fala o seguinte: tais recomendações são baseadas em resultados experimentais do alcance de fluidos corporais na forma de gotículas expelidas pela boca e pelo nariz de uma pessoa conforme a figura. Ela começa a falar. Sabe aquela pessoa que fala e chove baba? Então, né, Luiz? Falou, choveu baba, a baba chega até 1,5 m de distância de você. Você está falando com alguém, dá uma tosse assim, 2 metros. Se você dá um espirrão, chega até 8 metros de alcance. Aquela que chega... O saúde dela é dado por alguém lá no Comper, né? Bem, aí a gente fala o seguinte: com base nos conhecimentos sobre mecânica e conservação de energia, considerando que na figura as gotículas saem pela boca, pelo nariz, desprezando a diferença da altura da boca e do nariz, com velocidade constante, a aceleração gravitacional como 9,8. Lembra que eu disse que pode ser que tenha 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resistência do ar é desprezada. Assinale a alternativa. Letra A. Uma gotícula lançada durante a tosse e outra durante o espirro. Pensa, então, a pessoa tosse e espirra ao mesmo tempo. As duas gotículas saem do mesmo lugar. Aí ele pergunta o seguinte: elas saem simultaneamente, então elas vão atingir o chão ao mesmo tempo? Sim, se não tem resistência do ar, o tempo de queda é sempre igual. Então a letra A já está como correta, mas vamos ver as outras. B. A energia potencial de uma gotícula expelida durante o espirro é maior do que a gotícula expelida da tosse? Não, porque a altura é a mesma, então a energia é a mesma. C. A energia gravitacional de uma gotícula expelida durante a exalação é menor do que a da tosse? Não, mesma altura. Então, mesma energia. D. A gotícula lançada durante a tosse, simultaneamente com a da exalação, atinge o chão antes? Sem resistência do ar, atinge o chão sempre juntas. Letra E. A gotícula lançada durante o espirro, simultaneamente com a gotícula da tosse, atinge o chão depois? Não, sempre juntas. Portanto, letra A. De boas, hein? De boas, hein? Ó, já fala para a mãe chegar mais cedo. 7,5. 7,5. Terceira e última dos fixações, né? Faculdade Albert Einstein, em São Paulo. E essa faculdade é para o vestibular de medicina de 2021. Em uma aula de tênis, o aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e a golpeou com a raquete exatamente no instante em que ela parou no ponto mais alto, a 2,45. Dá uma olhada aqui, ó. O ponto mais alto é a altura máxima. Isso vale 2,45 metros. Em relação ao piso da quadra, imediatamente após esse movimento, a bola partiu com uma velocidade horizontal V0 e tocou o solo, então ela saiu com uma velocidade horizontal V0x, tocando o solo a 16,8 metros de distância da vertical que passava pelo ponto de partida. Então é o alcance dela, 16,8 metros. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, a rotação da bola ao longo do seu trajeto, qual é o módulo da velocidade V0 quando a bola perdeu o contato com a raquete? Essa é aquela um pouquinho só mais trabalhosa, né? Só que é o seguinte, para eu achar essa velocidade, ela não está no eixo X. Então eu vou usar a equação X igual a x0 mais essa
velocidade que está no eixo x vezes o tempo. Tá claro isso para vocês? De boa? Bem, eu sei que por convenção o meu x0 é 0, para que o meu x seja todos 16,8. A única questão é, e o tempo? Tempo. O cara, o que ele fez? Ele simplesmente jogou a bolinha aqui para cima. Isso aqui é os 2,45 metros. A bolinha daqui, ela vai fazer isso, né? Para percorrer os 16. Ou seja, isso aqui, para ela chegar aqui, representa o seu tempo de queda. É o tempo que levou para ela cair. Lembram disso? E o tempo de queda é o sorvetão. Só que lembra que como o lançamento é horizontal, eu não uso as equações da queda livre? O lançamento horizontal usa as equações da queda livre? Eu passei para vocês e pedi que lembrassem disso. Tempo de queda, 2H sobre G. Lembra? Na queda livre, não esquece que o tempo de queda é raiz de 2H sobre G? É o sorvetão, se você não lembrar. Fica assim, então, que o tempo de queda é a raiz de 2 vezes 2,45 dividido por 10. Quanto que é 2 vezes 2,45? Isso vai dar 4,90, não é isso? Dividido por 10, dá 0,49. Tá claro isso? Beleza, matemática? 2 vezes 2,45, 4,90, dividido por 2, 0,49. Raiz de 0,49, 0,07 segundo. Beleza? Bem, então agora ficou assim. O x é de 16,8 V0 e o tempo de 0,07. Sua velocidade 16,08 dividido por 0,7. 0,07, né? E essa velocidade deu 24 metros por segundo. Feito. Muito difícil? Aqui a gente ainda não conseguiu, não envolveu nada com senos, com cossenos. Aí vocês têm os exercícios de fixação, a gente acabou de fazer, os de aprofundamento, que também não vai usar muito, as relações senos e cossenos. Aí, na hora que vocês entrarem no do YouTube, tem. Aí eu tenho, como eu disse, os links, me lembrem para mandar tudo para vocês. E aí tem o agora é sua vez. Fazer o seguinte, mandem as mensagens para mim das dúvidas, não consegui tal exercício, no WhatsApp, lá no grupo, que daí eu mando as resoluções em vídeo para vocês. Fechou? Daquelas que vocês têm dúvidas. Aí eu mando a resolução em vídeo, caso não consigamos saná-las. Fechamos por aqui. Valeu, boa aula. Beijo no cérebro. Para aqueles que ficam no nosso online.